Nós vamos apresentar agora uma reportagem especial que traz testemunho de mulheres que tiveram dificuldades durante a gravidez, mas que através da intercessão de Santa Diana Beretta tiveram seus filhos com a graça de Deus. A história de Santa Diana Beretta Molla começou na Itália em 1922. Nascida em uma família católica que prezava e vivia os valores cristãos, Diana se formou em medicina e, em 1952, se especializou em pediatria. Porém, apesar da especialização, preferiu o exercício da clínica geral, visando atender os idosos abandonados e sem recursos. Em 1955, ela se casou com o engenheiro Pedro Molla, com quem teve 4 filhos. Porém, na sua 4ª gestação, Diana apresentou complicações quando foi descoberto um fibroma no útero, e a gravidade do caso chegou a tal ponto que a única alternativa seria interromper a gravidez. Porém, Diana optou em prosseguir com a gestação até que deu à luz a sua filha. Logo em seguida, Diana faleceu. Após a sua morte, o marido encontrou anotações que demonstravam a relação de fé que Diana tinha. E a partir disso, deu-se início ao processo de canonização. E em 2004, o Papa João Paulo II a proclamou santa, exaltando seu heroísmo final, mas também sua vida inteira como exemplo de mulher, esposa, mãe, profissional e evangelizadora para as mulheres e casais contemporâneos. Elcimone é médica ginecologista e obstetra. Antes de escolher a sua profissão, ela conheceu a história de Santa Diana e começou então a sua devoção. Atualmente ela é casada e está em sua 2ª gravidez, mas na sua 1ª gestação houveram complicações, levando a médica a recorrer a Santa Diana Beretta Molla. E uma irmã de comunidade chegou para mim um dia dizendo que estava no seu momento de oração, intercedendo por mim, e que Deus colocava no coração dela, que Santa Diana intercedia por mim, que eu procurasse saber mais da vida de Santa Diana. Até então eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era. E eu já me assustei quando eu comecei a pesquisar sobre a vida dela, o fato de ser uma médica, que foi casada, que era mãe, e que tinha vivido recentemente, Santa Diana, ela morreu em 1962, E aí eu já fui me identificando pessoalmente muito com ela, assim, ser médica, ter uma vida consagrada a Deus, uma vida de serviço. E de forma profissional, eu fui muito tocada e alcançada, porque à medida que eu fui pesquisando e estudando sobre a vida dela, a bibliografia dela, os milagres que canonizaram, que beatificaram, que canonizou Santa Diana são milagres obstétricos, que é uma área da minha atuação na profissão. E, assim, pessoalmente, enquanto na minha vida mesmo, eu sinto que ela teve muito alcance na minha vida profissional, mas também nas minhas gestações, A minha primeira gravidez pela medicina, eu já engravidei acima de 35 anos, já era uma gravidez de alto risco, E quantas vezes eu escutei que eu não ia mais engravidar, que eu procurasse a inseminação artificial, Então, assim, depois de 2 anos e 8 meses de relacionamento com meu esposo, viver na castidade, eu casei com 37 anos, eu já tive a graça de, na lua de mel, engravidar. E durante a gestação em si, eu fui realmente assim, como obstetra, eu ia ficando com medo. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa, é uma gravidez de alto risco, eu vou apresentar alguma patologia, a bebê vai ter alguma doença, e eu fui surpreendida com uma gravidez perfeita, maravilhosa. E eu nem acredito assim, esse foi o grande milagre. Não foi só esse, porque mais uma vez, depois de 10 meses, ainda amamentando, eu engravidei da 2ª bebezinha, da Maria Helena. Antes de experimentar das graças recebidas através da intercessão de Santa Diana, Elcimone testemunha a sua fé e fala sobre a santa para suas pacientes e amigas que estão passando por alguma dificuldade na gravidez. Foi assim com Lia Raquel, que teve uma gravidez de risco na sua 1ª gestação. Ela me apresentou a Santa Diana porque eu trabalhava fora, E aí nós estávamos já pensando em ter filho e tudo. E assim, pra gente era uma grande graça, assim. E sempre Deus vinha me falando muito, que queria muito que eu engravidasse, que era tempo já de eu estar grávida,
E acabou que, quando a gente ficou grávida, então, Deus dizia muito assim para mim, que eu ia perder o emprego, que era para eu ter muita paciência, e eu não tinha entendido. E aí, depois foram vindo assim, levei uma queda, tive sangramentos, e aí eu voltei para Teresina, né? Então, quando eu voltei para Teresina, mesmo eu conversando com o Simone, fiquei logo um pouco boa, e aí voltei a trabalhar de novo, mas os sangramentos começaram a persistir, tive descolamento de placenta e vários hematomas dentro e fora da placenta, né? E aí eu comecei a fazer novena de Santa Diana, pedindo muito assim a ela, a intercessão dela, para que ela me ajudasse, né, com toda a sua fortaleza, toda a garra dela como mulher, como esposa, né, como médica, que ela me ajudasse muito na minha gestação. E eu descobri minha gestação com 3 semanas, então era bem recente, o meu útero não estava aceitando segurar, né, estava na expulsiva sempre. E aí, assim, quando foi com 9 semanas, a médica que estava me acompanhando, que é radiologista, ela ficou muito surpresa, porque com 9 semanas não tinha mais nada, nada, assim. Eu fiquei muito, muito feliz, porque ela foi procurando hematomas dentro e fora, procurando, até ficou um pouco dolorido, assim, porque ela foi mesmo bem procurando para me dar aquela segurança, né? E aí, quando foi com 9 semanas, ela ficou muito surpresa. Lia, não tem mais nada. Agora as duas estão em sua segunda gravidez. A devoção a Santa Giana continua e os testemunhos de fé também. Lia Raquel é grata a Elcimone por apresentar a ela a história de Santa Giana. Ela é minha mãe espiritual, né? Porque no Shalom, ela faz 5 anos que eu entrei no Shalom, e eu tive a graça, eu digo assim, porque tive a graça porque ela realmente nos passa Deus vivo, né, pra gente. Ela foi minha pastora durante esses anos. Tem as mudanças de fase, mudanças de grupos, mas eu fico muito feliz e realizada por tê-la na minha vida, né, por Deus ter me apresentado a ela como amiga, como obstetra, né? E para mim eu sou muito grata, assim, a Deus, a ela, por ela estar me acompanhando, né? Apesar dela não ser minha obstetra hoje, porque estamos na mesma semana, mas ela me dá muito apoio. Por outro lado, Elcimone, que vivencia a fé e a ciência no seu dia a dia, fala da relação desses dois aspectos importantes na sua vida. Eu costumo dizer que quem declara que existe um milagre, que aconteceu um milagre, não é a igreja, é a ciência, né? Quando a ciência não consegue dar explicações, é a ciência que diz, isso foi milagre, a igreja só acolhe, né? Então, a partir de todo esse processo, né? E Santa Giana, assim, lógico que no consultório você tem que ter toda uma postura de respeito à fé que as suas pacientes proclamam, né? Enfim, professam, né? E mais, assim, no que eu vejo que minhas pacientes têm uma abertura, são católicas e acreditam, eu sempre apresento, né? Santa Giana como aquela que a gente pode recorrer. Santa Giana hoje, ela é a padroeira das gestações difíceis, a padroeira das famílias e do movimento Provida.